Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, ó, mais um dia de milagre, um dia que Deus nos dá o direito de viver. Então viva esse dia glorificando a Deus, sendo grato a Deus. Ei, em Cristo temos todos os direitos que Ele conquistou na cruz. É direito seu hoje viver. É direito seu de conquistar a cura, a libertação, a salvação. É um direito seu hoje de pedir a Ele. Sim, a você, querido, que está aí dizendo: Senhor, abra uma porta de emprego. É o seu direito de pedir e Ele há de abrir a melhor porta de emprego. É direito seu de hoje, eita, sabe, louvar, bendizer, preparar aquele louvor. Eu sempre coloco de fundo um louvor porque isso me leva muito mais perto de Deus. Eu que sempre, quando muito jovem, bem jovem mesmo, pedindo a Deus que alguém me ajudasse a tocar um instrumento, aprender a tocar. E eu ganhei um instrumento, e esse ganhei não é que era meu, era até emprestado, gente, mas eu orei a Deus, falei: Senhor, me ensina a tocar, me ensina a ter entendimento das notas desse instrumento. E foi muito difícil no começo, mas eu não desisti, gente. Eu não desisti. E orava a Deus quando eu deitava, porque não tinha ninguém que tinha o desejo de passar as primeiras coordenadas, as primeiras notas naquela época. E quando eu resolvi ainda levar esse instrumento para a igreja, meu Deus, ainda foi um rebu, porque os músicos mais antigos ficaram enciumados, né? Eles com instrumentos elétricos, eu apenas com violão, mas eles achavam que eu poderia, sei lá, tomar o lugar deles. E a gente não toma lugar de ninguém. Não toma não, gente. Cada um tem seu devido lugar na casa de oração. Mas eu não desisti. Então quando eu pego meu instrumentinho que está ali, que vem no meu coração, de eu oferecer meu louvor, a minha oração através do louvor, a minha adoração através do louvor, é eu, o Espírito Santo, e eu sei que naquele momento é milagres, coisas acontecendo, é resposta de oração. Então hoje, ó, esse dia é o dia que você tem tudo para confessar quem é o teu Senhor e Salvador da tua alma. Através da palavra de Deus, essa palavra que eu amo, essa palavra, é através dela que você vai encontrar a resposta que tanto você procura. Eu não tenho como falar de outra coisa. Ela traz correção, orientação. Ela traz para nós a resposta dos nossos atos, das nossas escolhas. Mas uma das coisas que eu quero falar hoje com você é sobre a loucura da pregação. A palavra de Deus, ela começa nos falando em 1 Coríntios, quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, desta forma. Olha que coisa interessante. Pois visto que na sabedoria de Deus. Sabedoria de quem? Num teólogo? Num doutor em divindade? Não, meu querido. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aí vem algo que Paulo traz para mim e para você, para que eu possa discorrer algumas coisas aqui e nós juntos aprender sobre a palavra de Deus. O que ela diz a mim e a você sobre a loucura da pregação. Pois bem, aí ele diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meu Deus! Gente, quero fazer uma pequena introdução aqui rapidinho, para que você e eu juntos possamos buscar no Espírito Santo, buscar nele mais sabedoria, nos converter muito mais através da palavra. Quem aceita a palavra, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Pois bem, o apóstolo Paulo da cidade de Éfeso, ele está escrevendo aqui a sua primeira carta aos Coríntios. Nessa cidade, ou seja, naquela cidade, essa cidade grega, o veterano apóstolo Paulo havia passado cerca de 18 meses plantando uma igreja
no reduto assaz corrompido moralmente. Os gregos não apenas estavam rendidos, gente, à depravação moral, mas também estavam abertos a discutir novas ideias e a ouvir diferentes vertentes filosóficas. Mas, quero deixar bem claro aqui, mas o evangelho que Paulo pregou e pelo qual Deus ainda, graças a Deus por isso, Deus ainda salva os que creem. Preste bem atenção. Deus salva os que creem. E não é uma ideia entre outras, mas o único meio pelo qual ele chama os eleitos à salvação. Posso repetir isso, gente? É muito importante, gostei. Deus ainda salva os que creem. E não é uma ideia entre outras não, gente. Mas é o único meio pelo qual Deus nos chama. Sim, Deus chama quem? Os eleitos à salvação. E aqui, gente, está centrado, tudo que eu estou falando, melhor dizendo, está centrado na pessoa e na obra de Cristo. E seu eixo principal aqui é a cruz, onde o Filho de Deus carregou sobre o seu corpo o seu, os nossos pecados. Então, a pregação nunca foi, nunca será, gente, um discurso religioso. Quero deixar isso bem claro. A pregação nunca será um discurso religioso, mas uma mensagem solene sobre a morte expiatória de Cristo. Por isso que aqui, aonde nós já acabamos de ler, 1 Coríntios, lembra? Não vai esquecer, é onde ele está tratando desse assunto aqui. Por isso o apóstolo Paulo fala da loucura da pregação. Quero destacar algumas outras coisas importantes. Primeiro ponto que eu quero destacar. Gente, a pregação é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz. Pensa um pouquinho nisso. Porque, olha o fato, olha o que ele traz à tona. Vamos lá. Pô, peraí. A pregação é uma loucura porque seu conteúdo é a cruz, sim? A cruz, para quem não sabe, muitos já sabem. Eu louvo a Deus por você ter esse conhecimento. Mas se você não sabe, vamos aprender junto. Bom, a cruz era o método mais terrível de pena capital no primeiro século. E aquele que era dependurado na cruz era considerado o quê? Maldito. Sofria dores atrozes, repúdio absoluto, né? E um opróbrio sem igual. O Messias que Paulo anunciou, e é ainda até os dias de hoje, eu quero até trazer isso à tona, mas até os dias de hoje, o Messias que Paulo anunciou, nos ainda, para quem não sabe, nos dias atuais, é proclamado. E foi pregado naquela cruz. Foi exposto o Messias a uma vergonha, a um opróbrio. Foi suspenso entre a terra e os céus, no mais horrendo espetáculo de dor. A cruz era o que? Um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como está em 1 Coríntios 1, verso 23. Mas na cruz que Deus fez, glória a Deus por isso, refugiu seus mais eloquente amor e reduzir, gente, sua própria, vamos dizer, reluzir, melhor dizendo, sua própria e mais profunda justiça. Foi na cruz, querido, estou lembrando até do louvor da harpa, aleluia. Foi na cruz que Deus puniu os nossos pecados. Posso repetir isso? Foi na cruz que Deus, aleluia, puniu os nossos pecados, imputando-os a seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Sim, foi na cruz que Deus desamparou seu Filho para nos perdoar e nos justificar. Digo mais, foi na cruz que a cabeça da serpente foi esmagada, o preço da nossa redenção foi pago e a nossa salvação foi consumada. Poucos querem ouvir uma palavra a respeito da loucura, sobre a loucura da pregação,
sobre esse tema que eu quero falar hoje. Porque aqui, gente, eu estou tratando de um assunto que tem a ver com a sua salvação. Então, quando se fala sobre a loucura da pregação, muitos não conseguem parar um pouquinho sequer para poder entender e compreender. E um outro ponto fundamental sobre o que nós estamos aprendendo hoje, falando sobre algo que tem a ver com a tua salvação, a salvação da sua família, a salvação dos teus irmãos, seus parentes, seus amigos. Pois bem, a pregação, ela é uma loucura porque a sua exigência, ela é radical. Como é que é assim? A pregação, ela é uma loucura porque a sua exigência é radical. A pregação, ela exige de todos os homens o que muitos relutam. E o que eles fazem quando escutam esta pregação, a palavra que traz salvação? Graças a Deus que muitos como você, como eu, meu nobre amigo, pessoa de Deus, caímos em si e de fato nos arrependemos. Sabe, houve um verdadeiro arrependimento. Pois bem, a pregação exige de todos os homens arrependimento e uma outra coisa importante, a fé em Jesus. Então, quando se ouve a palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou me arrepender. Mas só me arrepender? Não. A partir daquele momento, vai ser despertado em mim algo que estava como que morto. Como tivesse nada. E de repente aquilo vem na minha mente, alcança o meu coração, eu me arrependo de fato e Deus reconhece esse arrependimento e é ativado em mim você uma fé na pessoa do Senhor Jesus. Então a pregação ela vai exigir de mim, de você, de todos os homens, arrependimento e fé em Jesus. Então eu quero deixar bem claro a você, a menos que eu, você e todos nós, e que isso seja para mim e para você, aleluia, uma palavra de esperança. Por que eu estou dizendo isso? A menos que reconheça que está perdido e se arrependa de seus pecados, pondo em Jesus a sua confiança, o homem não pode ser salvo. Então quando você confessa que Jesus é o teu Salvador, você, além de demonstrar arrependimento, você coloca agora a sua confiança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, eu digo mais, não há salvação, segundo a palavra, não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus. Ou seja, a pregação é uma oferta da salvação feita a todos, sem exceção, a todas as pessoas, a todo ser humano, a todos os homens nessa terra. Oh meu Deus, a pregação, repito, ela é uma oferta da salvação, feita a todos os homens, não somente aqueles que se arrependem, não somente os que se arrependem, melhor dizendo, e que creem. Não somente essas pessoas, mas a todos aqueles que em qualquer lugar, neste dia, nesta hora, de repente estava com uma dúvida. Então, eu já digo, claro, muitos já se arrependeram, muitos creem em Jesus, mas eu quero deixar bem claro aqui para você, a você, meu querido, que até o dia de hoje não se arrependeu, não caiu em si, essa palavra é para você. Que o Espírito Santo trabalhe na tua mente e quebre todo tipo de fortaleza. Arranque pela raiz toda a dúvida, porque eu quero repetir. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome do Senhor Jesus. E esta pregação ela é uma oferta da salvação feita a todos. Mas somente, eu quero corrigir aqui, mas somente os que se arrependem e creem é que serão salvos. Então, se eu creio e me arrependi, serei salvo pela pessoa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não só daquele, e não só daquele que crê, gente. Oh, tomara que você entendeu isso, eu quero repetir. Meu Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
e só, é isso que eu quero dizer, daquele que crê. Acho que agora ficou até melhor para mim e para você, porque se você crê na pessoa do Senhor Jesus, a Bíblia diz, glória a Deus, será salvo tu e tua casa. Ninguém, meu querido, quando eu digo ninguém pode ser salvo pelas obras e nem mesmo pela sua religiosidade. Eu e você somos salvos pela graça mediante a fé. E a Bíblia diz que a fé vem, aleluia, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, como está em Romanos capítulo 10 e verso 17. E eu quero fechar dizendo agora, e nesse fechamento eu vou dizer algo que tem a ver com aqueles que até o dia de hoje tinham alguma dúvida, eu aceito ou não aceito? Essa palavra realmente traz aquilo que tantos pregadores falam, comentam? A palavra de Deus justamente é para mim e para você. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas creia, se você aceitar a palavra, você está aceitando a Jesus. A pregação, ela é uma loucura, porque a sua mensagem não agrada os sábios deste mundo. A pregação não é um discurso humanista que exalta o homem e coloca ele no pedestal. Não. Ao contrário, a pregação é uma loucura. Por quê, gente? Mas por quê? Porque fere o orgulho, mostrando que sua sabedoria, a minha, a sua e qualquer ser humano, ela é incapaz de reconhecer a existência de Deus, ou mesmo as obras, em relação às obras que tanto Deus está realizando. O mundo não conhece a Deus por sua sabedoria. É por isso que Deus não chamou muitos sábios e entendidos deste mundo, mas quem Ele chamou? Os pequeninos, os humildes. E digo mais, é claro que essa arrogância não tem a ver com conhecimento ou posição social, quero deixar isso bem claro. Há homens doutos, humildes, e homens ignorantes e até mesmo soberbos. Mas há homens também ricos, quebrantados, e há homens pobres, arrogantes. Um indivíduo soberbo coloca-se fora do alcance desta palavra aqui proferida, a palavra que é o poder de Deus, essa palavra que está sendo anunciada. Mas a pregação, como está dizendo hoje, a pregação, para muitos, nesse sentido que eu estou dizendo, para muitos, se encaixa aqui, se torna uma loucura. Mas aos que se humilham sob a poderosa mão de Deus, pela obra do Espírito Santo, estes ouvem, e não só ouvem, estes também se arrependem, e não só se arrependem, estes também creem e são salvos pela graça. Então eu declaro, o bendito é este evangelho, é a palavra de Deus, glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo, eu fecho dizendo, ele vai trovejar em alta voz. Eita, a loucura de Deus é mais sábia, de que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, como está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Então, meu querido, para que você e eu não abra mão desta palavra, a pregação proferida através desta palavra é a maior necessidade do mundo, é o maior compromisso da igreja. Deus chama, quem que Deus chama? Eu e você. Sim, Deus chama os pecadores ao arrependimento pela pregação. E a pregação é uma tarefa imperativa. Sim, e não só imperativa, ela é intransferível e ela é impostergável. Eita Deus! E nenhuma outra instituição está credenciada a pregar
exceto a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja ela é embaixadora de Deus, a rogar aos homens para se reconciliarem com Deus. A pregação, repito, é o instrumento de Deus. É um instrumento de Deus para te salvar, me salvar, nos salvar, edificar, consolar e exortar a igreja. Então, querido, sempre que a pregação, aleluia, ela seja de fato fiel, embasada, sem nenhum argumento filosófico, sem um argumento humano, mas ela pregada como ela tem que ser pregada, aleluia, ela traz a multiplicação de vidas, de almas para o reino de Deus. E quando eu anuncio a palavra, eu falo no que realmente o que está escrito. E ainda repito, viva este verso, viva o que está sendo pronunciado e pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecho dizendo, precisamos sim jamais sair, mas precisamos de uma volta à supremacia das Escrituras, da palavra de Deus. Sim, precisamos de uma volta à supremacia das Escrituras e à primazia da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus. Que Deus te abençoe. Que eu peço a Deus é que você aceite esta palavra, viva esta palavra, porque assim você de fato, repito, você aceitou Jesus. Entendeu agora? Porque eu tenho que anunciar, como querido, como enviado da parte de Deus, a palavra de Deus. Eu creio na palavra, ela é o poder de Deus. É ela que dá a resposta para todas as minhas indagações. É através dela que eu busco diante de Deus, colocar diante dele as minhas petições, as minhas orações a favor daqueles que vão povoar o céu, e tu vai. Nós vamos, glória a Deus por isso. Que você tenha um dia abençoado, meu querido e minha querida. Eu sempre falo no final, e isso é algo que eu tenho no meu coração. Eu falei sobre a palavra de Deus, então eu faço essa pergunta. Agindo Deus, que o impedirá? Ninguém. E se Deus é por nós, meu querido, quem será contra nós? Repito, ninguém. Quem pode te separar, me separar, nos separar do amor de Cristo? Que Deus te abençoe. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, enviado para a Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Estamos ali pastoreando um povo lindo e maravilhoso. Estamos aí por esses dias aqui, mas já estamos anunciando a nossa ida de uma vez, para estar junto com nossos amados irmãos. A todos eles deixo o meu abraço, que Deus abençoe a cada um, e a todos vocês, meus amigos, desta grande São Paulo também. Deixo o meu abraço, Deus te abençoe. Sentindo o teu coração, compartilhe. Tem muita gente que precisa receber esta palavra, que nos vivifica e nos aproxima cada dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, aquele abraço. Beijo no seu coração. Shalom. Bom dia.